ficar mais fácil de entender do que quando a gente viu na sala de aula. Por isso que eu quero revisar. Então a gente começou a falar de citoplasma, das organelas citoplasmáticas, né, na semana passada. E essa semana vamos continuar e vamos falar de lisossomos. Semana passada nós falamos até complexo de Golgi. Não foi isso? Vocês lembram? Foi. Complexo de Golgi. E uma das funções do complexo de Golgi é formar os lisossomos. Tá? O complexo de Golgi é aquele monte de bolsa, né? Tá aí de rosa, aquele monte de bolsa que tem aquela função de modificar as proteínas que estão sendo formadas lá no retículo endoplasmático rugoso. São aquelas proteínas que tem que sair da célula. Às vezes a proteína ela tem que ter um açúcar no final, ou um cloro, ou um fosfato, alguma coisa nessa proteína, e é esse complexo de Golgi que vai fazer essas modificações, vai pendurar esses penduricalhos na proteína aí que ela precisa. Vai ser o complexo de Golgi que vai fazer essas modificações. E outra coisa que o complexo de Golgi faz é formar esses lisossomos, porque o lisossomo nada mais é do que uma vesícula ali do complexo de Golgi cheio de enzimas digestivas. Então o lisossomo ele vai fazer digestão intracelular. Tá? Ele é encontrado em células animais, são pequenas vesículas, elas não são exportadas, elas ficam dentro das células, carregam enzimas digestivas. E uma coisa importante, gente, os lisossomos eles atuam em meio ácido, tá? Então, se por acaso o lisossomo ele se romper dentro das células, essas enzimas digestivas que estão lá dentro do lisossomo, elas vão ser neutralizadas, porque o pH dentro do citoplasma é básico, é mais ou menos 7,2, e essas enzimas elas são ácidas, então elas vão ser neutralizadas. Porém, tem casos que esses lisossomos eles se rompem e a célula morre, né? Que a célula faz aquele suicídio, que o lisossomo se rompe, mas aí a célula ela vai estar preparada para isso acontecer. Ela vai modificar o pH dentro dela, para essas enzimas elas conseguirem atuar e fazer a morte celular. Então ela se prepara para o suicídio dela. Tá? Lógico que é um suicídio programado, a célula tem que morrer. Tá? Então, eu já vi uma questão de vestibular assim, que estava envolvendo com essa... a resposta era em cima desse meio do citoplasma ser ácido, e essas enzimas do lisossomos não conseguirem atuar porque elas são neutralizadas. Tá? Eu vou dar essa questão na semanal. Eu vou procurar ela aqui no meu banco de questão e vou dar ela na semanal para vocês verem. Tá? Então, os lisossomos eles participam de 3 processos importantes dentro das células. Eles fazem digestão de partículas que entram na célula por fagocitose. Então, por exemplo, é um macrófago, uma célula de defesa que tem função de combater corpos estranhos. Então, por exemplo, um macrófago vai lá e engloba uma bactéria. Né? Na hora que ele engloba uma bactéria, como que ele engloba? Por fagocitose. Né? Por uma vesícula formada ali pela membrana plasmática com a bactéria lá dentro. Então esse lisossomo ele vai lá, ele encontra com essa vesícula, funde, né? Então vai ficar ali uma vesícula só com bactéria, com enzima do lisossomo tudo ali dentro, e ele vai fazer a digestão dessa bactéria, vai picotar essa bactéria todinha, porque esses lisossomos têm mais de 80 enzimas diferentes. Então lá dentro vai ter protease, vai ter lipase, vai ter DNase, vai ter enzima de tudo quanto há para poder quebrar todos os tipos de moléculas que tem dentro ali dessa bactéria. Né? Então, se é uma proteína, tem uma protease. Se é um lipídio, tem uma lipase. Né? Se é um DNA, tem uma DNase. Para poder quebrar todo quanto é tipo de coisa que tem ali dentro. Né? Faz autofagia também, que é a destruição de organelas para poder reciclagem. Às vezes a organela está velha, né? Às vezes a mitocôndria ali, ela não está funcionando mais, que ela já está na hora de morrer, já deu o tempo dela. Vai lá o lisossomo, engloba essa mitocôndria para dentro do lisossomo e ele vai destruindo essa mitocôndria. O que dá para aproveitar dessa mitocôndria sai de dentro do lisossomo e fica ali no citoplasma. O que não dá, esse lisossomo ali já
com os restos dessa mitocôndria, vai lá até na membrana plasmática, se funde com a membrana plasmática e faz uma exocitose, joga tudo para fora ali, tá? E autólise ou apoptose, que é a destruição da célula, né? Que é quando esses lisossomos todos eles se rompem, essas enzimas ficam ali dentro do citoplasma e sai destruindo tudo que vê pela frente ali. Claro que, igual eu falei, ela tem que modificar o pH do citoplasma para poder receber essas enzimas e não neutralizar essas enzimas com o pH básico do citoplasma. Essa apoptose, essa morte celular, esse suicídio, ele é importante para processos morfológicos, né, na hora de formação, igual, por exemplo, na hora que vai formar a nossa mão, né, a gente tem uma membrana interdigital, né, que deixa os dedos todos colados lá no desenvolvimento embrionário. Então, com o desenvolvimento embrionário, essas membranas elas vão sumindo por morte celular, né? Essas células elas vão suicidando, até formar os dedinhos aí. Isso é importante também no processo de desaparecimento da cauda do girino, né? Para a formação do sapo adulto, né? Na hora de fazer a metamorfose. Mas isso acontece também, essa morte celular programada, quando a célula vê que tem alguma coisa errada com ela, né? Às vezes ela vai se dividir e ela vê que essa divisão deu errado, vai formar um câncer, por exemplo, né? E ela prefere, às vezes, suicidar lá na hora de fazer aquela divisão celular, né? Que a gente já viu a mitose. Tem aquela só G1, S, G2, né? Que ela vai vendo se está tudo certo. Às vezes ela vê que ela não consegue, ela está com algum problema e ela prefere suicidar, né? Muitas vezes, gente, na maioria dos casos, quando tem formação de um câncer no corpo da gente, porque isso de dar problema na hora da divisão celular, isso acontece o tempo todo, né? A gente, não posso sair no sol porque os raios solares podem dar câncer de pele, né? Os raios solares, eles estão dando problema nas nossas células da pele o tempo todo, né? O cigarro dá câncer de pulmão, a fumaça está esquentando ali as células da traqueia, a fumaça do pulmão, está dando erro nessas células o tempo todo. Só que as células elas conseguem elas conseguem se organizar para não deixar formar um câncer, um crescimento exagerado, né? Então viu ali que bateu um raio solar na célula e deu um problema, ela suicida, ela tem um meio de consertar isso, né? O tempo todo no nosso corpo. O nosso corpo está combatendo esse tipo de coisa. Só que às vezes tem mutação em certos genes específicos do nosso corpo que a célula não consegue corrigir. E um desses genes importantes para não deixar dar câncer é o gene da apoptose, é o gene da morte celular programada. Se não me engano, é um gene que chama P53, não lembro agora, mas enfim. Que para desenvolver um câncer, um dos genes que tem que estar inativado é esse gene da apoptose, tá? Então, quando desenvolve um câncer, é uma sequência de gene que é inativo ou ativado, né? Alguns são ativados, outros são inativados, para poder desenvolver um câncer, para a célula poder não conseguir corrigir isso. E um dos genes lá é o gene da apoptose, da morte celular. Que a célula não consegue fazer esse suicídio porque esse gene ele está inativado, tá? E junto com o gene ativado, por exemplo, do desenvolvimento da divisão acelerada, né? Uma célula vira 2, vira 4, vai desenvolvendo e ela não consegue suicidar e ela não consegue fazer o reparo e isso acaba formando um câncer, tá? Então a digestão intracelular. Então aqui uma partícula alimentar, né? Vamos supor que seja uma bactéria. Entrou na célula por fagocitose, vem um lisossomo, né? Se funde, então com essa molécula, com essa vesícula, né, que entrou, e lá dentro agora eu tenho a bactéria junto com as enzimas. Então eu tenho um vacúolo residual, só o que sobrou dessa bactéria, que é eliminado por exocitose. Isso acontece também com a autofagia. Tá vendo aí um lisossomo, ele englobou uma mitocôndria, né? Destruiu a mitocôndria e o que sobrou é eliminado. Uma questão do Enem, eu acho.
né, em 2017. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o... Hein, gente? Nós acabamos de ver, né? Lisossomo? Lisossomo, tá? É a organela citoplasmática diretamente relacionada com o desaparecimento da cauda dos sapos, tá? A próxima organela que nós vamos ver são as mitocôndrias. Nós vamos ver melhor a mitocôndria mesmo quando a gente falar de respiração celular, mas agora vamos ver só mais ou menos fazer uma introdução. Então é uma organela energética, está envolvida com respiração celular, responsável por gerar energia para o funcionamento do corpo. Tem uma membrana externa, tem uma membrana interna, tem crista e tem matriz, né? Então tem essa membrana mais externa, tem essa membrana mais interna que forma um monte de invaginação aí. Essa invaginação, um monte de dobra, né? Essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais. E dentro da crista aí tem como se fosse o citoplasma da mitocôndria, né? Que é chamado de matriz mitocondrial. As únicas organelas que a mitocôndria tem vão ser os ribossomos, né? E tem DNA também, porque ela consegue produzir o próprio DNA e consegue produzir as próprias proteínas, né? Consegue produzir o próprio DNA não, consegue produzir as próprias proteínas, porque ela tem o material genético, ela tem ribossomos. Os cloroplastos, eles estão nas plantas, né? Eles estão relacionados com a fotossíntese. Eles têm clorofila, o pigmento clorofila dentro deles, e eles que são responsáveis por fazer a fotossíntese, importante nas plantas aí, porque elas recebem a luz do sol e produzem então matéria orgânica, que é a glicose, que é o açúcar, né, a partir dessa luz do sol. Eles vão ter também uma membrana externa, uma membrana interna e um monte de disquinho aí chamado de tilacoide, tá? Tem também essa parte aí de dentro, que é como se fosse o citoplasma aí do cloroplasto, que é o estroma, tá? Então, célula vegetal, eles também têm eles também têm ribossomos e também têm o DNA. E aí eles entram naquela teoria da endossimbiose. Lembra que a mitocôndria e o cloroplasto, eles eram organelos de vida livre, eles eram bactérias, porque a estrutura deles é muito parecida com a de uma bactéria, né? Eles têm DNA e ribossomos próprios, eles conseguem se dividir independente do resto das células, então fala que a célula eucarionte englobou eles como se fosse um alimento. Mas eles lá dentro da célula começaram a produzir energia para a célula e viveram felizes para sempre numa relação de simbiose, né? Um era bom para um era bom para o outro e ficaram ali de boaça. Vacúolo. Gente, vacúolo está presente nas células vegetais, células de protozoários e alguns fungos, tá? Eles são uma bolsa, como se fosse uma bolsa de água, né, de líquido. Ali eles vão ter nutrientes, vão ter excretas, né? Vão ter ali vários íons importantes ali para a célula, mas eles participam também do processo osmótico. Então, se a célula foi colocada numa solução hipertônica, ela vai perder água, né? Mas quem vai perder água vai ser o vacúolo. O resto do citoplasma aqui, onde vão estar as organelas, vai continuar íntegro, né? Eles não vão desidratar e vão continuar o funcionamento normal, porque quem vai perder água vai ser o vacúolo. Se ela for colocada no meio hipotônico, quem vai receber a água vai ser o vacúolo, né? Aí tá tudo que eu falei. Peroxissomo e glioxissomo, gente, é um tipo diferenciado de lisossomo. Até pouco tempo atrás, eles eram confundidos com lisossomos, só que eles têm uma função um pouco diferenciada. Os peroxissomos também têm enzimas digestivas, só que eles têm uma enzima específica que é a catalase. Então, peroxissomo é um tipo diferente de lisossomo que tem dentro dele a enzima catalase. O lisossomo tem lá 80 enzimas diferentes, o peroxissomo tem a catalase, que é responsável pelo metabolismo da água oxigenada, né? Então, cadê? Peróxido de hidrogênio,
H2O2, que é a água oxigenada. Então, esse peroxissomo é responsável por quebrar essa molécula que é tóxica para a célula e liberar água e gás oxigênio. Tá? É a principal função deles. O glioxissomo, gente, é responsável por transformar lipídio em glicose, em carboidrato. Tá? Eles metabolizam o lipídio e transformam esse lipídio em carboidrato. Esses glioxissomos, eles estão presentes em vegetal, principalmente lá na semente do vegetal. O que acontece? A semente, igual a gente tem lá um grãozinho de feijão, ele é rico em lipídio. Né? Ele tem um tipo de lipídio lá específico. Quando essa semente ela vai germinar, ela precisa de muita energia para poder germinar ali e crescer. Então ela precisa de açúcar, ela precisa de carboidrato. Então no momento da germinação, esse glioxissomo quebra esse lipídio, transforma isso em carboidrato essencial para a germinação da semente. Tá? Então você tem lá um feijãozinho. Os glioxissomos estão todos lá quietinhos e lá cheio de lipídio. Você coloca lá no algodão, joga água, né? Aquela experiência que todo mundo já fez. Nesse momento, está num ambiente bacana, o DNA dá um start lá, fala assim, ó, tá na hora de germinar. Estamos num ambiente bacana, tem água, tem tudo que precisa. Esse glioxissomo quebra os lipídios e libera carboidrato e germina e nasce lá um pezinho de feijão. Beleza, gente? Eu vou tentar só falar mais um pouquinho aqui de um outro conteúdo aqui, eu acho que vai dar tempo. Alguma dúvida, alguma coisa, gente, para falar? Não. Não. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês só de metabolismo energético, tá? Então, metabolismo, gente, são as reações químicas que acontecem no nosso corpo. É reação de quebra de molécula e de produção de novas moléculas. Como assim? Se eu como, por exemplo, um biscoito creme cracker, ele tem cheio de amido, né, que é aqueles carboidratos de cadeia longa. Quando a gente come, ele é quebrado em carboidratos menores. Isso é quebra de moléculas. É um metabolismo chamado de catabolismo. Então, toda vez que eu tenho quebra de moléculas, eu tenho um metabolismo do tipo catabolismo, que é quebra de moléculas. Por quê? Porque tem que absorver essa glicose, tamanho bem pequeno. Então, quebrou, catabolizou essa molécula, essa glicose entrou. Depois, lá dentro do nosso corpo, por exemplo, tem que formar o glicogênio, que são moléculas maiores de glicose para ficar estocadas lá no nosso fígado. O que faz? Essas glicoses elas são unidas para poder ficar armazenado. Então, eu estou formando novas moléculas. Então, eu tenho metabolismo do tipo anabolismo. Toda vez que eu tenho catabolismo, que eu tenho quebra de moléculas, é liberado energia. Energia é liberado dessas ligações. Então eu tenho um tipo de reação chamada de reação exergônica, que eu tenho liberação de energia. E toda vez que eu vou formar novas moléculas, eu impregno essas ligações de energia. Então eu estou colocando energia para formar moléculas. Então eu tenho uma reação endergônica. Então endergônica, anabolismo. Exergônica, catabolismo. Tá? A glicose é a principal fonte de energia para as células. E essa energia no nosso corpo, ela está toda na forma de ATP, né? Então, a glicose, gente, é C6H12O6, nessas ligações ela está cheia de energia. Então, quando eu quebro a glicose, essa energia é liberada. Essa energia é liberada de duas formas. Na energia direta ali das ligações, né? As ligações dos carbonos, hidrogênio e oxigênio, e essa energia é captada pelo ATP, tá? Mas nessa quebra também da glicose é liberada elétrons, né, na forma de hidrogênio. E esses elétrons eles são captados por uma outra molécula que são moléculas transportadoras de elétrons. E esses elétrons eles ficam armazenados nessas moléculas para mais tarde, para depois ser convertido também em ATP. Tá? Então o ATP ele é uma molécula de adenina. Adenina, lembra de adenina que é a base nitrogenada? Adenina, guanina, citosina e timina? Então, é uma base nitrogenada ligada a uma ribose, que é o açúcar do RNA, e essa ribose ligada a 3 fosfatos. O nome ATP vem de adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos. E essa energia lá, que igual que eu falei da glicose, que quebra essa energia liberada e o ATP pega para ele, fica armazenado principalmente nesse último fosfato.
Os fosfatos eles têm todos carga negativa e para você manter duas moléculas de carga negativa unidas é necessário muita energia. Você imagina quando coloca ímã, né, um perto do outro com os dois polos do mesmo lado, né? Que, vocês já viram que você não consegue nem encostar direito se o ímã for muito forte? Vocês já viram isso? Sim. Já. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Você tem os fosfatos todos negativos, um ligado no outro. Então essa ligação entre os fosfatos é muito energética, né? Porque você tem que ficar mantendo ali ligado. Quando a célula precisa de energia, é esse último fosfato aí que ela quebra. É esse último fosfato aqui que ela quebra, ó, e libera esse fosfato e libera essa energia, tá? Quando ela está só com os dois fosfatos, quando ela libera e fica só daqui para cá, ela é chamada de ADP, adenosina difosfato, né? Porque ela só tem agora dois fosfatos. Foi isso que eu falei. Reação exergônica, reação endergônica, tá, gente? Aí tá bem explicadinho. Então, olha só, eu tenho uma molécula de alimento, igual eu falei, eu como lá um biscoito creme crack. Essa molécula, esse biscoito tem uma molécula de amido, uma molécula grandíssima. Então, vai acontecer uma quebra dessa molécula, tá? Essa molécula de alimento ela é degradada pelo catabolismo, né? Quebra de moléculas. Então, quando eu quebro essa molécula, essa energia ela é liberada, eu tenho liberação de energia. Então, vem uma molécula de ADP com dois fosfatos e vai unir um último fosfato, um terceiro fosfato. Vai pegar essa energia que foi liberado e vai acoplar mais um fosfato aí, né? Então esse ATP agora é uma molécula energética, ela está cheia de energia ali desse último fosfato. Então eu tenho uma molécula já disponível na célula e eu preciso formar uma nova molécula, tá? Então eu tenho duas glicoses e eu preciso unir essas duas glicoses. Então eu vou incorporar energia para uma reação de síntese, de produção de uma nova molécula. Anabolismo, então esse ATP deixa a energia que ele está carregando para a formação dessa nova molécula e ele passa de novo a ADP. Beleza, gente? Os transportadores de elétrons, os principais vai ser NAD+, e FAD. Lembra disso? Que quando eles pegam esse elétron que está disponível, eles, né, na forma de hidrogênio, eles passam a se chamar de NADH e FADH2. Quando eles recebem esses elétrons, essas moléculas recebem esses elétrons, eles ficam reduzidos. A gente fala que ele foi reduzido, uma reação de redução. E quando eles doam esse elétron lá para formar novos ATPs, depois, quando eles doam, eles ficam oxidados. Eu guardo como sendo, na minha cabeça é o contrário, a lógica é o inverso, né? Se eles doam, eles tinham que ficar reduzidos. Não, se eles doam, eles ficam oxidados. Se eles recebem, eles ficam reduzidos. Tá? Isso porque tem carga negativa, enfim, tem toda uma explicação, mas eu gosto de guardar assim. Tá? Léo vira Ger. Tá? Então se libera elétrons, oxidação, ganha elétrons, redução.